Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um episódio do Pod Estética, o podcast da saúde estética, e nós estamos aqui hoje com uma convidada super especial. O papo vai ser maravilhoso. Ela que é mais conhecida como doutora da beleza, professora, biomédica, uma profissional que atua na área da estética, é a Adriana Martinuso. Seja muito bem-vinda, minha amiga, ao Pod Estética. Obrigada, meu querido. Adorei o convite, adorei estar aqui. Primeiramente, gostaria de te parabenizar por esse projeto incrível, pioneiro aqui, né, na estética, nesse formato, né? E estou muito feliz, muito honrada por estar aqui com você participando. Muito obrigada pelo convite. Gente, e ela veio de longe, viu? A mulher é do Rio de Janeiro, carioca da Gema. E eu já tô falando até meio carioquês aqui. Ela vai contar um pouquinho mais dela, vai contar bastante aí sobre a vida dela, como entrou na estética, o que ela faz hoje, o que ela atua, quais são os temas que ela fala dentro da nossa área da estética. Mas antes da gente começar a bater esse papo, eu gostaria de falar, claro, dos nossos patrocinadores, apoiadores aqui do Pod Estética, que é primeiro a PHC Academy, a nossa instituição de cursos online dentro da área da estética. Você que quer se especializar dentro da área de microagulhamento, intradermoterapia pressurizada, jato de plasma, mesonanoterapia, entre outros, é só você clicar aqui no link, conhecer um pouquinho mais da nossa instituição PHC Academy. Quero lembrar também da nossa parceira, que é a Brilhe Sua Marca, que está aqui nos ajudando com essas canecas, esses brindes maravilhosos. Você que quer potencializar, brilhar a sua marca, realmente esse nome casou muito certo com a marca. Você quer brilhar a sua marca, fazer ela parecer melhor com um brinde personalizado, fortalecer o brand da sua marca, a Brilhe Sua Marca pode ajudar você. Os links estão na descrição desse vídeo. E também falar da ABM Marcas e Patentes. É isso mesmo, é a empresa que protege a tua marca. Você que tem um nome diferenciado, você que tem o nome de uma clínica muito legal, muito bonito, o nome de um método, de um curso, e você precisa registrar. A ABM Marcas e Patentes é a empresa certa que vai ajudar você nessa proteção da sua marca. Bom, então chega de conversa aqui e vamos conversar com quem interessa, que é a minha amiga Adriana Martinuso. Adri, mais uma vez, seja muito bem-vinda. E eu vou começar com aquela pergunta que eu faço para todos os convidados. Vamos lá. Como que você entrou na área da estética e por que estética? Meu Deus. Temos aí conversa para mais de metro, né? Como diz os mineiros, né? Estamos aqui para isso. Então, Heitor, vamos lá. Vamos iniciar aqui porque a história é longa. Eu, na verdade, eu tive várias fases na minha vida e eu demorei bastante para encontrar o que realmente fazia o meu coração cantar, né? Para você ter uma ideia, né? Você disse que pesquisou um pouquinho sobre mim. Eu falei, ele não sabe nada, vai saber tudo hoje, né? Eu comecei, a minha primeira formação foi de design de interiores. Logo que eu me formei, segundo grau, enfim, fui fazer design de interiores. Quando eu estava no último período onde eu entrei no estágio, eu pensei, não é isso que eu quero para mim. Falei, não quero isso. Você chegou a fazer a faculdade? Cheguei a fazer a faculdade e aí não me formei, desisti. E aí eu falei, cara, eu quero outra coisa, eu quero ganhar o mundo, eu quero... E aí eu falei, é isso. Fui para aviação civil, me tornei aeromoça. E comecei a rodar o mundo, passei por 11 países... E mesmo assim, chegou um momento que eu comecei a ficar um pouquinho cansada. E aí, nesse momento, eu retornei para o Brasil, comecei a trabalhar em outras coisas, na área de evento, e conheci o meu primeiro marido. Okay. Nessa época, ele é da área também da estética, ele é cirurgião plástico. E aí ele começou a me incentivar a fazer algo na área. Não, você tem que trabalhar em alguma coisa que você possa dominar a sua agenda. Vai fazer medicina. Não quero fazer medicina. Vai fazer odonto. Não quero fazer odonto. E, de repente, eu encontrei a faculdade de estética. Certo. Isso fora do Brasil. Eu morava em Lima, no Peru. Certo. E aí eu pensei,
Isso daí pode ser, porque eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de me cuidar bastante. E aí eu fui até a faculdade e pensei, bom, pelo menos eu vou aprender algo que eu possa cuidar de mim ao longo do tempo. E comecei a cursar. Me apaixonei completamente. Isso no Peru? Isso no Peru. Me formei, montei uma clínica de estética lá, que se chamava Belleza Brasil. Uau! E foi muito bem. Determinado momento, esse relacionamento acabou, né? Até por conta, né, de que várias mulheres passam muito por isso, né? Eu tinha assim, uma vida muito boa, mas eu não tinha muita liberdade. Eu era muito limitada, eu passei por algumas situações que eu acho que é até importante a gente colocar aqui, porque muitas vezes chegam até mim, né, mulheres que falam, olha, eu não tenho condições, eu vivo num relacionamento abusivo e eu passei por isso, né? Para você ter uma ideia, eu vivia numa casa maravilhosa, um apartamento de frente para a praia, 300 metros quadrados, tinha BMW, tinha tudo, mas era uma gaiola de ouro. O meu passaporte ficava fechado num cofre para eu não ir embora. E num determinado momento eu falei, isso já não está sendo bom para mim. Claro. E eu decidi vender a clínica, desfazer o relacionamento, desfazer o casamento e vim embora. Voltei para o Brasil. Certo. Quando eu voltei para o Brasil, eu cheguei e montei a minha primeira clínica em São Paulo. Né? Na verdade, eu trabalhei um pouquinho, umas outras clínicas. Você é carioca? Não, eu sou paulista. Você é paulista? Eu sou paulista, mas eu moro no Rio há 15 anos. Legal. E aí eu fui para São Paulo, com a cara e com a coragem, e falei, vou montar a minha primeira clínica. Montei essa clínica em São Paulo, na verdade a segunda, né? A primeira em São Paulo. E ela foi muito bem, porque a minha formação como esteticista, que lá nós chamamos de cosmiatra, né? Cosmiatra e cosmetóloga, foi muito boa. Os meus professores, por exemplo, eles eram todos cirurgiões plásticos. Então, quando eu cheguei em São Paulo e montei essa clínica, o meu conhecimento era o conhecimento de uma dermato. Então já é uma bagagem muito grande, né? Sim. E me diz uma coisa, Adriana, como que é a estética no Peru? Porque quando a época que você fez, né, o curso, acredito que talvez não tinha tanta tecnologia. Eu não sei como é que é lá. Conta pra gente como que é a estética num outro país, que é sul-americano, e é tão pertinho da gente, só que muitas vezes a gente não sabe como funciona lá, né? A estética é muito avançada e lá as cosmiatras, elas são exatamente profissionais estetas. Okay. Como aqui. A gente trabalha muito com cirurgião plástico, mas você faz todas as partes de injetáveis. Você faz toxina botulínica, mesoterapia, tudo. Você só não usa bisturi. Legal. Né? Isso daí é com cirurgião plástico. Então, lá também eu trabalhei muito com cirurgião plástico. E quando eu cheguei aqui, voltando um pouquinho, né? Eu vim com essa bagagem toda, montei uma clínica e me deparei com a dificuldade de não poder ser responsável técnica pela minha clínica. Porque quando eu cheguei aqui foi em 2002, Heitor, e não existia nenhuma faculdade de estética ainda que eu pudesse fazer a transcrição do meu diploma. Sim. A primeira foi em 2004, que foi a Anhembi Morumbi. Né? Então, naquele momento, quando eu falava que eu era cosmiatra, cosmiatria aqui é uma pós-graduação do médico dermatologista. Uhum. Então, aquilo não se encaixava. Ficava um pouco confuso. Ficava né? um pouco confuso. Eu tinha todo um conhecimento que eu não podia atuar. E aí, o que eu fiz? A única coisa foi começar a contratar médicos para trabalhar dentro da minha clínica. Certo. Então, eu atuava sob a responsabilidade dos médicos e assim foi. Eu comecei a crescer muito, cresci muito. Eu tive a minha primeira clínica em Moema. Uau, depois, eu fui... não, perdão, não é Moema, não. Itaim Bibi. Ali no Century Plaza, se não me engano. E aí, eu cresci bastante, e aí eu fui para Pinheiros, peguei um prédio de 3 andares, e aí mais ou menos depois de uns 2 anos que eu estava lá com essa clínica ótima, indo super bem, né? Porque o que eu sempre falo hoje, né? Eu sempre fui uma excelente profissional clínica e técnica, mas eu não sabia administrar. E aí eu quebrei. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades de vários profissionais até hoje, né, Adriana? Não é uma dor de antigamente. O profissional, ele sai, o técnico, o tecnólogo, o bacharel, entre outros, o biomédico, o fisioterapeuta, enfim, ele sai da faculdade formatado
a clinicar, a prescrever, a atender. E ele não sai com uma base de empreendedorismo, de contabilidade, de área administrativa, de marketing, vendas. E eu acho que isso é uma coisa que as universidades, os cursos, eles têm que começar a bater nessa tecla aqui para o profissional não ter dificuldade na hora que ele sair da instituição, né, Adriana? Exatamente. Principalmente porque a nossa categoria, a grande maioria, é empresário, é dono do seu próprio negócio, né? Exatamente. E aí você vai levando aquilo sem noção. Então eu comecei a crescer demais, eu ganhava muito, mas não ficava dinheiro nenhum para mim, porque tudo era para pagar médicos, era para pagar salários equipe, altíssimos, salários né? altíssimos, responsabilidade técnica, enfim. E aí eu quebrei maravilhosamente aquela, sabe quando você quebra linda assim? Eu me lembro, Heitor, que eu sentada no meio-fio, né, na calçada ali, vendo a última maca sendo colocada dentro do caminhão e indo embora. Eu tive que vender tudo. Nossa. E eu chorava ali. Eu falava, bom, um dia eu vou recuperar tudo isso. E aí, nesse momento, eu entrei numa depressão bem severa, né? Compreensível. E aí eu falei, olha, eu não quero mais saber da estética, quero ir embora, mesmo porque, né, eu tinha credores, inclusive, né, Opa. que eu tinha que negociar, então aquilo para mim se tornou, assim, uma tragédia. Eu fui embora de São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, por outras questões, acabei no Rio de Janeiro, e aí, nessa depressão, um dos meus médicos falou, olha, Adriana, é importante que você faça uma terapia. Alguma coisa nesse sentido. E aí me indicaram para fazer teatro, né? Como forma de terapia. Como forma de terapia. Uau. E aí eu comecei a fazer teatro no Rio, né? Teatro Rio de Janeiro é um dos berços, né? Do teatro. Eu comecei a fazer tablado, que é de onde nasceu inúmeros artistas lá, Camila Amado, enfim. E aí um belo dia eu estava no tablado e me falaram assim, olha, Adriana, eu vou te levar, um dos professores falou, eu vou te levar para fazer um teste no Projac. Eu falei, não, mas eu não quero fazer teste. Não, mas só para você fazer lá o seu cadastro. Na verdade, ele usou a palavra cadastro. Eu falei, bom, tudo bem, vamos, não estou fazendo nada, né? Vamos lá fazer o cadastro. Cheguei lá, fiz o cadastro bonitinho, fiz um vídeo, tinha que fazer um monólogo, fiz um monólogo, né? Na semana seguinte, me chamaram. Adriana, vem aqui fazer um teste para uma participação. Fiz um teste. Você foi aprovada pelo Manuel Carlos. Eita! Só, né? Eu falei que a mulher ela era global, gente. Essa aí, ó, vamos ver. E aí fui. Enfim, comecei a fazer. Fiquei lá na Globo por mais ou menos 3 anos. Fiz 7 obras lá dentro, entre novelas, entre Zorra Total, fiz Malhação, fiz Fina Estampa. A última que eu fiz foi Salve Jorge. Então, tive, né, essa minha fase aí, atriz. Mas o que acontece, né? As pessoas vêm de fora, né, e falam assim, nossa, ela tá na Globo, atriz. Riquíssima. Né? Não só riquíssima, mas, né, aquele glamour, né? Eu daria tudo para estar lá no Rio de Janeiro, no meio de todo mundo, né? Enfim, mas eu não estava 100% feliz. Eu sentia, assim, que era muito legal, né? É muito legal, mas não era onde eu queria estar. Eu não me sentia realizada. Eu não estava no meu estado de flow, né? Todo mundo achava aquilo muito legal e tudo, mas eu falava, ainda não é isso, né? Ainda não acertei. E, enfim, fiquei lá, foi uma grande escola para mim, né? Desde fono, desde câmera, atuação, presença de palco, tanto no teatro, porque eu também fiz bastante teatro, quanto dentro da Globo, foi uma escola incrível para mim. Mas, de qualquer forma, eu fiquei meio assim e comecei a perceber que eu tinha que retomar nesse mercado da estética. E aí eu mandei alguns currículos, eu falei, bom, nas minhas horas... Eu não gravava todo dia, né? Sim. Falei, bom, nas minhas horas vagas eu posso voltar a atender e tudo. E aí eu fui trabalhar na clínica de um cirurgião plástico também, no Rio de Janeiro, que ele entrou em contato comigo, não sei como, ele falou assim, olha, coisa do universo, né? Ele entrou em contato comigo e falou assim, olha, você mandou um currículo, eu achei que num banco de dados e tal. Falei, não, mas eu nunca mandei currículo para vocês. Ele falou, olha, eu não sei, o meu RH mandou, de qualquer forma, eu queria fazer uma entrevista com você. Fui fazer a entrevista. E ele falou, olha, eu já estou ficando velho,
Ele falou assim, eu já não estou dando conta de mais nada, eu só quero operar. E a clínica dele, muito bonita, tinha uma área toda de estética que estava completamente parada. E ele falou assim, você não quer assumir essa parte de estética? Eu falei, ok. Eu falei, mas eu não posso todos os dias. Ele falou, não, tudo bem. Eu falei, mas eu também não posso de manhã, só de tarde. Não, ele, tudo bem. Ele, tipo assim, todo obstáculo que eu colocava, ele falava assim, não, tudo bem. Aí chegou uma hora que ele pegou, me entregou a chave da clínica. Ele falou, é sua, faça o que você quiser. Uau. Aí eu falei, gente, é para eu assumir esse negócio, né? Não tem outro jeito, Não tem né? outro jeito. E aí entrei nessa clínica e comecei a trabalhar. E aí eu pensei, eu estou muito desatualizada, porque a gente sabe, né? Nessa loucura que é hoje, você fica 1 ano fora, imagina 3 anos fora da estética. Evolui muito, né? Muita coisa. E aí teve um simpósio no Colégio dos Cirurgiões Plásticos, no Rio de Janeiro. E aí eu falei, cara, eu vou nesse simpósio para ver como é que está o mercado, o que está acontecendo e tudo mais. Peguei e fui nesse simpósio, era num domingo, era até um sábado e domingo, eu fui só no domingo. Cheguei lá e assisti algumas palestras e, de repente, no meio assim, do cafezinho, eu encontro com quem? Com um grande amigo da estética, Dr. Luiz Antunes, diretor da Samana. Uau. E ele me olhou e ele falou assim, Adriana, onde você estava esse tempo todo? E você já conhecia ele? Já conhecia ele. E eu falei, eu tive um tempo fora, tal. Ele falou, olha só, eu quero conversar com você, mas eu não estou com muito tempo, estou indo embora para São Paulo. Onde é que você está? Eu falei, estou na clínica tal. Ele falou, daqui 15 dias eu vou voltar no Rio de Janeiro e eu vou lá tomar um café com você. Eu falei, ok. Eu falei, claro que não vai, né? Passou 15 dias, Heitor, ele me ligou, falou, estou indo aí. E aí ele chegou lá na clínica para tomar o tal do café. Eu falo assim, ele que é o culpado de tudo, né? E aí nós sentamos, começamos a conversar, contei para ele o que tinha acontecido comigo. E ele falou assim, Adriana, a estética precisa de você. Você tem muita bagagem, você estudou fora. Eu fiz a especialização na Itália, na Espanha, enfim. Eu tive a possibilidade, eu tive a sorte, né, de conseguir passar por vários lugares e estudar em todos os lugares que eu estava, Novas fazer estágio. Experiências diferentes. Exatamente. Né? E eu falei, olha, mas eu não sei o que eu quero muito bem. E aí ele falou assim, aí eu comecei a citar alguns professores na época, né, que eu achava que eram ícones, né, e eu falava assim, olha, mas eu queria fazer alguma coisa assim, tipo essa pessoa está fazendo, construindo esse tipo de coisa. Aí eu lembro que eu citei uma professora, eu falei, eu gostaria muito de ir pelo caminho dela. E aí ele falou assim, então vem comigo que eu vou te ajudar. E a partir daí, Heitor, ele começou a me mentorar, ele começou a me orientar. Adriana, estuda isso, faz isso, vai por aqui, se atualiza. Ele me mandava artigos científicos, Nessa ele me mandava já existia coisas. A Samana. Sim, já existia a Samana, ele já tinha assumido a Samana. A gente está falando de 2014, 2015, tem pouco tempo isso. E aí eu comecei a estudar e comecei a evoluir e comprar as coisas e fazer, e as coisas começaram a andar. E, de repente, passado uns 6 meses, mais ou menos, chega um convite para a minha primeira palestra. Eita, a primeira palestra a gente nunca esquece. A gente nunca esquece. E isso é muito verdade. E uma das coisas que você tem me chamado muita atenção é essa parceria que você tem com profissionais médicos, cirurgião plásticos, dermatologistas. Hoje a gente vê os profissionais, né, Adriana, e não tem muito, acha que eles dominam tudo e às vezes saem fazendo tudo. É importante essa parceria com o médico, o esteta, o médico, o esteticista e o médico. Você acha, o que isso soma, o que isso traz para o profissional de bagagem a mais? Eu acho importante, tá? E eu entendo quando você fala que existe uma dificuldade nisso daí, né? Existe realmente uma certa rixazinha aí, tá? Mas não são todos, claro, tá? Existem realmente profissionais médicos que não gostam de trabalhar com estetas, não gostam de fazer parcerias, mas eu tenho, assim, encontrado pessoas muito generosas ao longo da minha carreira, né? E, inclusive, hoje,
eu tenho um grande amigo, que é o Dr. Newton, que trabalha comigo na mesma clínica, que é um profissional endócrino, ortomolecular, e que a gente troca muito, sabe? É um cara que sabe muito e muito generoso. Ele senta para me escutar, eu questiono as coisas. Então, assim, ao longo da minha carreira, eu sempre tive muita sorte de encontrar médicos que são muito generosos e muito humildes, né? Porque a gente sabe que a soberba tem em qualquer profissão, Claro, né? com certeza. Mas realmente eu fui muito privilegiada nesse sentido, né? E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Engrandece a sua carreira. Sim, e a gente tem uma troca muito grande, né? E nos dá uma segurança muito grande. Então, hoje, inclusive, eu faço coisas na clínica com tanta segurança, porque eu falo assim, se tiver alguma intercorrência a mais que foge da minha autonomia, eu tenho um colega do lado para me auxiliar, recorrer, né? E é muito legal. E aí, quando eu fui dar a minha primeira palestra, foi no Estética em Rio. E eu me lembro até hoje que eu passei assim na frente da porta, estava aberta aquela porta da plenária, e eu olhei aquela quantidade de pessoas, tinha umas 1.500 pessoas mais ou menos. Já começou direto na plenária? Mas aí eu dei a volta, fui na sala VIP, mas eu não tinha me dado conta que eu ia palestrar naquela plenária. Porque a gente dá a volta por trás, entra pela sala VIP. Sim. E aí, a sua palestra. E aí me chamaram, peguei o microfone e subi no palco. Quando eu subi no palco, eu vi que eu estava naquela plenária principal. E eu olhei aquela quantidade de pessoas e eu pensei, vou travar, não vai dar conta. A palestra estava na ponta da língua, estava tudo. E aí, naquele momento, eu peguei, respirei, olhei assim para o horizonte. E aí tudo fez sentido. Naquele Chegou momento, o estado de flow. Eu entendi por que eu tinha feito teatro, por que eu tinha passado pela Globo, por que eu tinha aprendido tudo de encenação, presença de palco. E aí ali eu vesti aquele personagem de palestrante de sucesso. Uau. E fiz a minha palestra. Quando eu desci do palco, só elogios. As pessoas estavam assim, você já palestra há quanto tempo? Eu falei, não, é a minha primeira palestra. E a partir daí, a minha vida mudou completamente. Que legal. Aí eu não parei mais, né? Que história bacana. Não, e o interessante, né? Toda a sua trajetória te fez chegar nesse estado, né? Nessa oportunidade, e você estava preparadíssima, Heitor. E quando eu desci dali, eu falei 1 hora sem parar, parecia que tinha passado 3 minutos. Aí eu entendi, eu falei, cara, eu nasci para ensinar, para passar aquilo que eu sei, e claro que eu tinha que saber como fazer isso daí, né? Então eu fui por um outro lado que eu não entendia por quê, mas eu recebi todos os ensinamentos, eu absorvi aquilo e hoje eu sei por que eu passei por aquilo tudo, que a minha missão é exatamente essa. Tá em cima do palco, está diante das câmeras, está aqui no podcast, né? Falando e transmitindo aquilo, servindo como um veículo, né? Isso é muito interessante, porque você serve com a sua trajetória, você serve com aquilo que você aprende e você transmite. Eu tenho falado muito isso com os convidados aqui. Quanto mais a gente aprende e quanto mais a gente ensina, a gente transborda. É algo tão mágico isso, que você aprende, só que você tem uma vontade tão forte de ensinar, que você emana isso e quando você começa a falar, acaba não querendo parar mais, né? Quando a gente se coloca na frente de uma plateia, de um público, seja 1, seja 10, seja 1.000 pessoas, é tão intrínseco essa questão de ensinar que o negócio sai assim fluindo é muito de uma natural, forma né? Maravilhosa. É muito natural, né? É bem natural. E aí, então, você começa a dar essa primeira palestra. A galera, com certeza, deve ter ficado impactada, né, com a sua forma de ensinar, até porque você também, presença de palco, já tinha uma oratória bem, vamos dizer, condicionada. Já tinha bagagem da estética. Isso facilitou demais. E aí, qual foi o impacto disso na sua carreira? Depois disso, você falou o quê? Vou ser professora, vou ensinar. Você já estava com aquela clínica que o médico tinha deixado na sua mão? Como é que ficou essa história? Então, depois disso, né, eu senti a necessidade de começar a estudar mais. Sim. Eu falei, olha,
deu certo e eu não posso parar por aqui. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, o que eu sei até hoje não é suficiente. Eu preciso estudar mais. E aí, o que eu fui? Vou fazer outra faculdade. E foi aí que eu fui fazer biomedicina. Legal. Aí eu fui fazer biomedicina, fui me especializar em estética avançada, porque até então, né, 2015, 2016, eu não poderia atuar com minimamente invasivos, não poderia atuar com injetáveis, e aí eu resolvi fazer biomedicina. Fui fazer biomedicina, me especializei em estética avançada e aí não parei mais de estudar, né? Porque daí continuaram-se as palestras, continuou e aí começou a demanda de cursos. Adriana, você dá curso? Você dá curso? E eu falava, não, ainda não dou e não sabia aquilo. E aí eu comecei a estudar algo para dar cursos, né? Mas eu nunca deixei de lado o meu atendimento clínico. Isso eu não abro mão. Até porque, Heitor, eu preciso falar a mesma língua que a minha aluna, que é a profissional, né, a minha mentorada, ela está vivendo ali. Claro. E se eu não viver isso, né, não tem como eu conversar com ela. E eu costumo dizer o seguinte, o meu papel como educador é o quê? Eu uso a minha parte clínica para experienciar tudo que elas estão vivendo e, claro, também, né, para eu ter a experiência clínica e poder passar para ela aquilo que funciona, o que não funciona e qual caminho que ela tem que tomar, mesmo porque, não é porque a doutora Adriana sabe tudo, não, é porque eu estou somente um passo à frente dela. E eu vou falar com ela, olha só, não vai por aqui que você vai se atrasar. Já vai por aqui, eu já estou te dando pronto. Exatamente. Eu já errei por você. Já vai dar o caminho das pedras. Ali. Exato. Eu já errei por você, entendeu? Então, e aí começou a demanda de curso. Eu montei o meu primeiro curso, também mais ou menos nessa época. E a partir daí começou. Qual foi o primeiro tema do curso? O primeiro curso que eu fiz, que eu ministrei, foi um curso que se chamava Liporedux. Liporedux. Era um curso para a parte de gordura localizada, ainda com terapias manuais e cosméticos, né, de tecnologia e alguma eletroterapia. Show. Então você já associava as técnicas para melhora do caso da redução de gordura. Exato. E aí depois disso você passou por vários cursos, sempre palestrando. Como que foi esse período, Adriana? Então, eu sempre procurei me especializar, concentrar, né, os meus estudos em determinadas áreas, né? Depois desse primeiro cursinho, que foi assim, um curso que eu devo ter feito 1 ou 2 turmas mais ou menos, eu entrei assim, eu fui convidada pela Fismatec para ser embaixadora da criofrequência no Brasil. Okay. Que eles trouxeram na época, né, aquela novidade. E eu realmente comecei a fazer alguns testes da criofrequência e comecei a estudar muito sobre ela. Desenvolvi um protocolo, uma metodologia fantástica, com excelentes resultados. E durante alguns anos, a minha especialidade foi criofrequência. Legal. Eu dei curso no Brasil inteiro de criofrequência e sempre associando também muito com cosméticos, com os meus parceiros, né? Sim. O pessoal conhece minha parceria com o Cosmobeauty, com a Samana. Então, eu fazia muitos cursos já de associação. Depois que eu já entrei na área dos estetas, né, oficialmente, já graduada, pós-graduada, aí eu já direcionei já para a minha paixão, que são os injetáveis. Eu né? imagino. Então, hoje em dia, a Adriana Martinuso, ela é uma referência, né? O meu guarda-chuva, eu costumo dizer assim, são os injetáveis, né? Legal. E abaixo dele ali vem, hoje eu sou muito conhecida, né, pelo dermo injetável da pressurizada, mas vem também a parte de mesoterapia tradicional, preenchimentos, bioestimulação e toxina botulínica também. Então, hoje o meu foco, o meu guarda-chuva realmente é especialidade em injetáveis em geral. Porque hoje, assim, o profissional fazendo uma boa aplicação de injetáveis, segura, conhecendo a parte anatômica que é muito importante, e fazendo a utilização de um home care, os produtos cosméticos, ele já consegue entregar muito resultado, né, Adriana? Eu, particularmente, eu sou fã de tecnologia, adoro tecnologia, mas hoje existem possibilidades de o profissional entregar resultados sem mesmo precisar comprar um equipamento de 100 mil, 200 mil. Eu venho falando isso que tem hoje dentro da área da estética
os equipamentos estão muito, vamos dizer, hiperflacionados, né? Equipamentos de 200, 300 mil reais. E às vezes o profissional ele fica tão impactado com aquela propaganda, com aquilo ali, que ele fala assim, eu vou fazer a dívida e vou comprar aquilo. Sendo que ele nem tem um público-alvo para trabalhar com aquela tecnologia. E aí falta a gestão financeira e acaba, às vezes, podendo até falir a própria clínica, porque investe muito alto em uma tecnologia e fica 100% dependente daquela tecnologia. Sendo que com a pressurizada, sendo que com a aplicação dos injetáveis, você tem inúmeras possibilidades, além dos cosméticos, né? Peeling, microagulhamento, enfim, tudo isso que a gente tem na nossa mão hoje. E aí, como que você trabalha hoje com os injetáveis, Adriana? Fala um pouquinho para a galera aí. O que você faz com os injetáveis hoje? Harmonização? Só faz o botox? Só o preenchimento? Esse mundo da harmonização tem crescido muito, né? A harmonização e a desarmonização também. Queria que você falasse um pouquinho para a galera sobre isso aí. Exatamente. É um ponto muito importante que você colocou ali, né? E é o que eu tento passar para as minhas mentoradas, é o seguinte, você não precisa ter muito dinheiro para começar. Eu vou confessar uma coisa aqui com você, né? Hoje, graças a Deus, não preciso fazer mais isso, mas eu sempre vendia antes de ter o produto. Isso tem que fazer isso mesmo. E assim, às vezes eu estava em clínicas assim que as pessoas ficavam desorientadas, porque eu vendia assim 20, 30 mil reais, a pessoa pagava e eu não tinha ainda nem o produto. Né? Eu fazia as agendas, vendia, Sim. Pegava o dinheiro e aí com esse capital de giro que eu ia fazer a compra, Exato. Né? Então eu falo assim, vocês não precisam de muito para começar, né? Por exemplo, vamos falar um pouquinho ali, né, de pressurizada, por exemplo. Você precisa o quê? Investir numa boa caneta. Sim, só que hoje você pode comprar uma caneta aí por 12, 18 vezes até, né? Você vai pagar pouquinha prestação com tratamento, você já paga a caneta inteira. Com um tratamento completo de um paciente, 2, você já paga a caneta completa. Os ativos que você vai utilizar são muito baratos. Exatamente. São muito, muito, muito acessíveis, né? Você não precisa ter um estoque enorme. Eu falo, compre uma mescla de cada. Comece com o básico. Você tem que ter o quê? Uma mescla de flacidez, uma mescla de celulite, nem precisa de celulite, e uma mescla de gordura localizada. Exato. É isso. E um skin booster, por exemplo. Você vai fechar, mas se a paciente fechar tudo, você começa com o que você tem. Aí eu vou começar com o skin booster. Na semana que vem, você já compra o bioestimulador. Na hora que a paciente pagar, ela já tem. Exatamente. E aí você vai. E o melhor disso, você não precisa ter clínica. Eu ensino isso para elas. Você tem que ter a tua maletinha. Com a sua maletinha, você pode atender em clínicas terceirizadas. Se você é uma boa especialista em injetáveis, seja com agulhas, com cânulas, com pressurização, você tendo a sua mala, você vai atender igual um profissional médico. Os bons médicos atendem em 4, 5, 6 hospitais diferentes. E ele não deixa de ter o custo de ter uma clínica. Exatamente. Que não é baixo. Então, no início, eu sei que nós amamos a estética, a gente ama ter o nosso próprio consultório, a nossa própria clínica, com a nossa logo, mas você tem que saber qual é o momento de você fazer isso. Sim. Então, no início, trabalhe. Eu tenho alunas hoje que eu ensinei isso e que elas moram numa cidade pequena e elas vão com a malinha delas e elas começaram indo de ônibus e hoje já estão indo com o próprio carro e elas atendem 2 vezes por mês em cada cidade satélite e fazem 3, 4, 5 mil por dia de atendimento com a pressurizada, para você ter uma ideia. Né? Pessoas que faturam aí mais de 20, 30 mil reais por mês. Sim, só trabalhando com a facilmente, e tiram assim isso é lucro, porque ela não tem um estabelecimento para ela ter um custo fixo, né? Custo baixíssimo. Ela paga os impostos dela e tá tudo certo, Sim. né? E dentro dessa área, né, ela é muito ampla. Você pode tratar desde uma simples gordura localizada, né, uma simples, porque eu falo assim, um tratamento de mesoterapia é muito tranquilo, passando por quê? Eu faço toxina botulínica, faço toda a harmonização facial e a harmonização
corporal também, Sim. né? Que entra já o quê? Ali uma volumização de glúteos, uma melhora de abdômen, por exemplo, fazendo fios de tração. Eu faço abdominoplastia sem cortes, através de fios de sustentação de PDO. Certo. Então, assim, são procedimentos minimamente invasivos, Heitor, que hoje, praticamente, em alguns casos mais leves, substitui microcirurgias. Com certeza. E o custo, né, se comparado a uma microcirurgia, um pós de uma cirurgia, é delicado, né? Faz a pessoa tem que parar as atividades laborais, muitas vezes, fazer um pós-operatório. E com a aplicação, por exemplo, da intradermoterapia pressurizada, você tem essas possibilidades. E aí, Adriana, me conta uma coisa. Como que surgiu esse termo, esse slogan seu, que é o Doutora da Beleza? É isso? Você foi a criadora desse nome? Como que surgiu você chamando as suas mentoradas de Doutoras da Beleza? Foi muito interessante, né? Na verdade, Doutoras da Beleza é a minha marca. Uhum. E ela surgiu justamente quando eu comecei a ensinar o comportamento, a postura que as profissionais esteticistas devem ter diante do seu trabalho. Okay. Então, eu comecei a falar com elas o seguinte, gente, eu era chamada de doutora antes de fazer biomedicina. Né? A gente sabe que no Brasil, né, o título doutor é muito cultural, né, Heitor? A gente sabe que, na realidade, o doutor é quem fez doutorado. Exato. Mas nós sabemos que aqui no Brasil a gente usa isso com os profissionais da saúde, com o profissional advogado, a gente tem isso culturalmente, né? E era muito engraçado, né? Que as pessoas me chamavam de doutora Adriana, doutora Adriana. Essas clínicas mesmo que eu trabalhei com cirurgiões, as pessoas chegavam e achavam que eu era cirurgiã, eu era médica. A mulher na maior pinta de madame, gente. Que isso? Quem vai olhar? Vai falar que é a doutora mesmo. E você falou uma coisa cultural que é bem engraçado. Tava conversando com a Thaís esses dias. Fulano de tal, chama de doutora. Porque, às vezes, a pessoa nem é doutora, mas só a forma de se colocar. Sim. Antigamente tinha aqueles coronéis lá, donos de fazenda, eram chamados até mesmo de doutor. Exato. E eles não eram doutor de nada. Nada, né? Então, mal tinha uma escolaridade, né? E quando... Eu acho que, assim, chamar de doutor, só de falar já é uma coisa que... dá uma inflada. Exato, né? exato. Né, e aí eu falava assim com elas, falava, vocês são... Aí elas me respondiam assim, que eu brigo com elas quando elas falam isso, mas eu só sou esteticista. Eu falava assim, não. Você... E aí eu comecei a falar, você é uma doutora naquilo que você faz. Exatamente. Você trabalha com o quê? Com beleza. Então você é uma doutora da beleza. E eu comecei a chamá-las com esse nome. Gente, vocês são doutoras da beleza. Você pode não ser uma médica, você pode não... Mas você é uma doutora naquilo que você faz. É ou não é? O que você faz de melhor? Aí uma falava, eu faço o microagulhamento. A outra falava, eu faço a hidratação. Então, você é doutora naquilo que você faz. Eu sou uma doutora da beleza. E aquilo foi indo. E aí, o nome é muito bom, né? E aquilo pegou de uma determinada forma. E que aí eu falei, olha, na época, né, eu ainda nem tinha marketing. E aí eu falei, gente, eu vou ter que desenvolver uma marca. E aí eu procurei na internet um selinho. E aí eu mesma fiz, coloquei lá Doutoras da Beleza. Ficou uma coisa breguíssima. Que hoje meu pessoal de marketing ri demais e fala assim, esse selo é muito horroroso. Eu falei, mas elas amam. E aí eu comecei a fazer os meus certificados e eu colocava o selo Doutoras da Beleza. E isso virou assim, foi uma febre. Né? E daí nasceu essa marca e ficou Doutoras da Beleza. Então, legal. Hoje, eu certifico todas elas como Doutoras da Beleza licenciadas. Legal. Né? Então, assim, a profissional que faz o seu curso, seus treinamentos, que é a sua mentorada, ela se torna, então, uma Doutora da Beleza licenciada por você, pela sua marca. Exatamente, licenciada. Ela tem direito a utilizar a minha marca. Legal. Ela recebe um enxoval da Doutoras da Beleza para utilizar, tanto em receituário, na marca. E é muito lindo de se ver, né? Porque quando elas se formam, quando elas fazem a formação, elas mudam até o usuário do Instagram. Elas colocam @doutora da beleza fulana de tal.
E isso não tem preço, né? Eu imagino. Eu vejo como assim, eu falo, gente do céu, olha, a gente cobra porque a gente tem que pagar os boletos, né, Heitor? Claro. Mas isso daí, para mim, é o melhor pagamento que eu tenho, sabe? Com certeza. O dinheiro, ele é uma consequência de um trabalho bem executado, né, Adriana? Mas você vê profissionais, por exemplo, transformados e conseguindo transformar, porque é um efeito cascata, né? Você ajuda um profissional a ele aprender e se especializar dentro de uma determinada técnica, e através daquela determinada técnica, ele ajuda a Maria, ele ajuda a Joana, ele ajuda a Fernanda, que estava triste porque separou do marido, e aí emagreceu, conseguiu reduzir aquela gordurinha, ou melhorou aquele melasma, e ficou muito com a autoestima elevada, e melhorou a qualidade de vida, às vezes arruma um emprego melhor, sobe de cargo, tudo isso através que começa com você, que desencadeia tudo isso. Então é muito bom poder ajudar outros profissionais, né? Que é um efeito cascata. O Heitor, e eu tenho vivido isso, né? Eu tenho confirmado isso a cada dia que passa. Eu tenho aí 20 anos de carreira, né? Mas na pandemia, quando nós paramos com os presenciais, eu já tinha iniciado um projeto digital. Legal. Eu já isso tinha. É muito bom você falar disso. Eu tinha iniciado em 2019, né, o meu próprio curso de pressurizada. Eu tinha, como ele estava sendo muito elogiado, eu estava sendo muito requisitada, eu estava rodando o Brasil inteiro, eu não parava mais em casa. Meu filho acordava, eu já tinha saído, eu voltava, ele já estava dormindo, eu conseguia dar a última mamadeira para ele. Não é fácil, né? Final de semana, não existia final de semana, eu não ia para nenhuma festinha, porque sexta-feira eu já estava viajando. E aí, quando veio a pandemia, nós paramos, né, completamente, mas antes da pandemia, eu já tinha iniciado um projeto digital com o curso de pressurizada. E por quê? Porque eu notava que certas pessoas me chamavam, né, dos rincões do Brasil, onde eu sabia que eu não iria, porque eu não iria ter, né, uma turma suficiente para chegar lá, era um alto custo para eu chegar até lá. E aí eu pensava assim, bom, para essa pessoa, no final das contas, eu mando o vídeo para ela e ela vai ter acesso a esse conhecimento que pode mudar a vida dela. E aí, quando começou a pandemia, tudo mudou. Sim. Né? Você tem água aí, Adri? Tem. Deixa eu carregar um pouquinho. Tá na metade, pode carregar. Obrigada. Então, chegou naquele momento, né, o que a gente sabe o quê? Que o aprendizado online que iria chegar no Brasil ainda daqui 5, 10 anos, ele se antecipou muito completamente. E foi tão fenomenal o que aconteceu comigo que quando começou essa demanda, eu estava com o curso pronto. Preparada já. Mais uma vez preparada. Eu estava com tudo pronto, preparada, com aquilo na agulha. E aí eu coloquei aquilo no mercado. E a partir daí isso começou a crescer exponencialmente, né? Porque o mundo digital não tem fronteiras. Então, assim, se eu poderia colocar dentro da sala do Rio, de São Paulo, 20, 30, eu já fiz turma até com 30, 35 alunos. Hoje eu coloco 500, 1000 dentro de uma plataforma e eu tenho vivido a partir daí tudo isso daí que você está dizendo. Eu recebo diariamente depoimentos que nunca passou pela minha cabeça de receber pessoas dizendo para mim, emocionadas, dizendo que eu mudei a vida delas, você mudou a minha vida, porque eu estava quebrada, eu vendi meu carro, eu perdi meu estabelecimento e eu fiz um dos seus cursos, que hoje eu tenho 4 ou 5 cursos, quantos, produção? 5, né? 5 cursos eu tenho hoje, atualmente no digital, e as pessoas me mandam depoimentos emocionantes, dizendo que graças a mim, hoje, elas compraram lote, construíram casas, inauguraram clínicas, trocaram de carros, colocaram seus filhos no colégio particular. E é muito louco, porque eu não tinha noção disso. E hoje, quando eu vou nos eventos presenciais, nos congressos, as pessoas me veem e vêm com aquela gratidão e me abraçam e choram e me contam histórias que eu falo assim, gente, isso é de verdade.
E você nem imagina isso, né? Eu não imagino, sabe? O meu time hoje eu tenho um time, né? A gente vai crescendo, a gente começa a ter time. O meu time fala assim, Adriana, você não tem noção do que a gente lê. Eles selecionam alguns, né? E mandam para mim e eu falo assim, não, isso não é real, isso é real. É incrível, sabe? Eu não tenho palavras para dizer. Então, assim, hoje eu sou muito, muito feliz porque eu me encontrei, sabe? Eu faço o que eu gosto, eu ajudo pessoas e é aquilo que você falou. O dinheiro é uma consequência. Consequência total. Consequência total. E aí você para de focar no dinheiro e você foca em ajudar ainda mais os profissionais, ainda mais os seus clientes, as suas mentoradas. Sim. E elas vão prosperando e cada vez vira uma corrente do bem. Sim, isso, né, Adriana? E aí eu queria falar uma coisa com você, eu acho que é um papo bem legal de a gente se falar. Você, eu acompanho já o seu trabalho há um bom tempo, acredito que nós nos conhecemos. Se eu não me engano, que eu conversei com você a primeira vez foi 2019, no começo do ano, quando eu fui no evento da Samana em Porto Alegre, num hotel, e a gente acabou se encontrando lá. Foi a primeira vez que eu tive um contato com você. Mas eu sei que você foi uma das professoras percursoras também a utilizar a intradermoterapia pressurizada. Eu queria que você falasse um pouco como você teve esse contato com a pressurizada? Quais são as dificuldades aí que os profissionais ainda têm? Pressurizada dá o mesmo resultado que o injetável com agulha. Como que você tem lidado com isso? Sim, eu fui uma das pioneiras, né? Tiveram outras também, mas o que é muito interessante, né? Eu fui uma das pioneiras que começou a fazer o estudo dessas canetas depois que elas já tinham registro na Anvisa aqui no Brasil, né? Eu comecei, inclusive, com aquela primeirinha de primeira geração, a Comfortin. Né? Cara, demais! Nossa, eu brinco que eu falo que ela precisava de o calibrador dela era tipo um macaco de carro, né? Sim. A gente dava um disparo, desmontava ela toda, colocava no macaco, calibrava e aí voltava novamente, né? E assim, passei muitos perrengues com ela também, né? E aí, claro que muito rapidamente tudo isso daí foi evoluindo, né? Porque, na verdade, Heitor, a pressurizada, ela começou nos anos 50, né? Sim. Ela foi solicitada pelo exército americano para a comunidade, né, para o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, que eles desenvolvessem uma injeção que fosse sob pressão para fazer imunização em massa. Sim. Né? E a partir daí, isso daí foi evoluindo. Houve realmente uma época que ela foi até proibida porque eles usavam aquele bico único, então havia uma transmissão ali também, cruzada, né? E aí isso daí foi evoluindo. E mais ou menos em 2012, ela foi aprovada pelo FDA com os bicos descartáveis e aí ela começou a evoluir, né? Então aí ela passou, inclusive, pela Odonto, que já utilizava a pressurização para fazer bloqueio anestésico. E em 2018 ela chegou com a Comfortin, que era da Odonto, entrou na estética, tá? A partir daí, então, a gente teve aí um ano praticamente só com essa e depois começaram a vir as outras de segunda, terceira geração. Mas eu fui muito privilegiada porque eu tive a oportunidade, né, de fazer estudos realmente reais, né? E quando a gente começou a entender esse mercado, que isso realmente funcionava, né? Na verdade, começamos a fazer com testes clínicos e começamos a ver que ela funcionava tão bem quanto a agulha para determinados procedimentos, como, por exemplo, mesoterapia de gordura corporal, flacidez, né? Aí, nesse momento, a Cosmobilt, doutora Fernanda Sanches, que você conhece, também uma visionária incrível, né? Inclusive, já está convidada, viu, doutora Fernanda? Isso aí, parceiraça da nossa vida aí, né? Ela decidiu investir em estudos científicos em cima da pressurização. Sim. E aí, ela reuniu vários especialistas, né, um de cada área, e eu fui como
a biomédica, eu fui a primeira biomédica esteta brasileira a fazer todos os testes clínicos em cadáver fresco com a pressurizada. Estados Unidos, exatamente, né? exatamente. Com o professor, o doutor Alex exatamente, Souza, tá. Sob a supervisão do médico, né? Ele é americano, brasileiro, doutor Alex, onde ele nos acompanhou, né? Acompanhou toda a nossa equipe e nós fizemos lá tudo o que a gente fazia aqui, né, empiricamente, né? Foi confirmado. Para confirmar, porque eu fazia as aplicações e ele dissecava. Então a gente conseguiu ver ali, né, profundidade, se realmente entrava, quanto de ativo, qual era a pressão, enfim. Porque tinha essas dúvidas. Sim, né? tinha essas dúvidas. E algumas coisas, inclusive, eu mudei na minha metodologia, né? Que às vezes a gente falava assim, tem que ser nessa angulação, não tem que ser na outra. Então, muitas coisas a gente comprovou que era mito. Não. Exatamente. Tanto faz fazer assim ou assim, a entrega será a mesma. E a gente viu também que algumas outras coisas não funcionavam tão bem, que tinha que ser diferenciado. Sim. Então, foi assim, foi indescritível, né? Essa oportunidade que eu tive. Essa experiência, né? De ter sido essa pioneira. E somos até hoje, né? Porque ainda não tivemos um segundo estudo desse daí, de outra iniciativa. Então, isso me deu uma bagagem, assim, muito, muito grande. E teve aquele em São Paulo também no ano passado, sim, né? Sim, tivemos mais um, ideias, exato, mais um em São Paulo também, que foi riquíssimo. Riquíssimo, eu lembro até, você estava fazendo os testes até na estética íntima. Exato, fizemos o de estética íntima, né? O qual a gente não tinha feito nos Estados Unidos. Sim. Então aí houve assim, né, essa confirmação, né? E aí a gente trabalha agora assim com uma cientificidade muito grande em cima da pressurização. Voltando à sua pergunta, né? Eu sempre penso, com essas experiências, né? Hoje em dia, no ano de 2022, eu tenho aproximadamente 10 mil horas de prática em injetáveis. Certo. Então, eu tenho, assim, um pouquinho de experiência, né? Um pouquinho bastante, né, gente? Para te dizer o seguinte, né? Os profissionais não devem ser limitados a somente uma técnica, porque você pode associar uma técnica com a outra. Sim. Né? Então, eu consigo fazer muitas coisas com a pressurizada? Sim. Um profissional que não trabalha com agulhas, ele vai fazer muitos procedimentos com a pressurização, excelentes procedimentos. Tem coisas específicas que ele não vai conseguir fazer, que ele vai ter que utilizar a técnica com agulhas ou até com cânulas. Tá? Claro. E da mesma forma, tem técnicas que você não consegue fazer com agulhas, não consegue fazer com cânulas, mas às vezes com a pressurizada você tem mais precisão. Então, atualmente, a minha recomendação como educadora e até como profissional, né, atualizada do mercado você deve se especializar no que você mais gosta, mas não feche o seu caminho. Tenha conhecimento, né, de outras técnicas, porque você pode associar, né? E a pressurizada, ela é um recurso tão fantástico que ela pode ser aplicada no facial, no corporal, no capilar, no labial também. Né? O que acontece é que existe um tempo de evolução da técnica também, né, Adriana? Sim. Vamos dizer que chegada com a Anvisa, tudo certinho, é relativamente nova. Então, por exemplo, hoje, nós estávamos lá em Florianópolis, eu vi um pouco da sua palestra, falando sobre preenchimento labial com Harmony, que é o novo produto da Cosmo Beauty, que é bem legal também, com ácido hialurônico reticulado. Então, você é um profissional também, que eu sei, que traz esse pioneirismo com diferentes produtos de aplicação com a pressurizada, diferentes associações, né? Sim, até porque a pressurizada, ela abrange não só esteticista, ela abrange estetas, médicos, odonto, claro. e são profissionais, né, que muitas vezes usam produtos diferenciados do esteticista. Então, esse produto diferenciado eu também posso usar na pressurização. Sim. Então, por exemplo, eu faço o preenchimento de lábios com ácido hialurônico reticulado, o mesmo que eu utilizo para fazer com cânulas, porque eu tenho pacientes que têm fobia de agulha. Elas não suportam, então eu faço com a pressurizada. Hoje é possível a gente fazer entrega, por exemplo, de bioestimuladores como hidroxapatita de cálcio, ácido L-polilático, com a pressurização.
da mesma forma que a gente faz entrega com as cânulas. Então, eu posso optar o que eu quero utilizar com o paciente. Hoje em dia, por exemplo, para você ter uma ideia, na minha plataforma de pressurizada, eu tenho profissionais, eu tenho médicas, eu tenho dentistas, eu tenho profissionais estetas, eu tenho esteticistas e eu tenho técnicas. Sim. Eu tenho todas as categorias. Então, muitas vezes, uma médica vai falar, não, eu quero utilizar o ácido hialurônico reticulado de tal marca, que ela está acostumada, ela pode utilizar na pressurização. Ela tem a técnica específica para isso. Você nota muita diferença da técnica de aplicação? Por exemplo, se for com cânula, vamos supor, um labial, com cânula, com agulha ou com pressurizada, você ensina o profissional a escolher qual é a melhor, ou você já fala, ó, pela minha experiência, essa daqui já é a técnica ouro aqui para aplicação? Todas as técnicas são boas e elas têm ótimos resultados de acordo com a expertise do profissional. Tem profissionais que fazem bocas fenomenais com pressurizada e não vão saber fazer com agulha e vice-versa. Sim, tá? claro. Então vai da expertise dele, tá? O que acontece, né? Dependendo, por exemplo, se eu tenho uma boca que não tem definição, por exemplo, e eu preciso desenhar, delinear essa boca, eu já não indico o uso da pressurizada. Certo. Vamos delinear, então a gente precisa de refinamento. Para refinamento, eu preciso usar uma agulha muito fina. Sim. Se eu já tenho uma boca que é bem delineada, mas que me falta volume, eu posso fazer tranquilamente só com a pressurizada. Agora, eu posso também utilizar as duas técnicas. Eu posso fazer volume com a pressurizada e posso refinar com a agulha na mesma sessão, né? Perfeito. Agora, o que muda muito, né? Quantidades de produto. Então, normalmente, quando a gente trabalha com a pressurizada, a gente gasta menos produto, mas a gente vai fazer mais de uma sessão. Tá aí o grande segredo. Sim, isso é um ponto importante que você está falando. Exatamente. Galera, preste muita atenção nisso daqui, porque assim, muita gente coloca assim, mas eu fiz uma sessão de pressurizada labial e eu não vi resultado nenhum. Você precisa de mais sessões de aplicação para você conseguir entregar o resultado. É a mesma coisa que eu digo, Adriana, assim, quando o assunto é Botox-like. Uhum. Quando a gente entra no que fala assim, Botox-like, parece que o profissional ele só ouve o Botox e o like ele não esquece. Sim. Ele faz assim, pi, não ouve mais nada. Né? E assim, não vai fazer a mesma ação intensa da toxina botulínica tipo A. Então aí existe um pouquinho dessa confusão, e eu queria que você batesse esse papo aí com a gente. Então vamos lá, vamos falar primeiro de lábios, depois a gente vai falar de toxina, tá? Quando a gente faz lábios, por exemplo, com a pressurizada, mesmo que eu utilize aquele ácido hialurônico reticulado, mesmo que eu utilize com as agulhas, tá? Eu uso na pressurizada. Eu vou sempre utilizar menos produto. Por quê? Porque a pressurizada, você vai injetar ela com mais precisão. Por mais que você tenha uma boa calibração na sua mão, a gente nunca consegue injetar 001, 002 perfeitamente em cada ponto. Já com a pressurizada, sim. Você consegue dosar isso Exato, muito bem. você né? vai dosar isso daí muito bem. Então, você vai entregar, você vai ter aquele edema inicial. Tá? Quando você começa a ter o edema, você já começa a perder um pouquinho a referência. Qual é a minha orientação nesse momento? Ok, você vai fazer a massagem, você vai homogeneizar aquilo ali, vai pedir para o paciente ir para casa. Depois de 15 dias, ele vai voltar. Ele vai perder em torno de 30% a 40% do volume. E aí você faz uma segunda sessão. Duas vantagens nisso. Se o seu paciente edemaciou bastante e ele voltou e está feliz, satisfeito, você gastou menos produto. Uhum. Segundo, você não gerou um processo inflamatório muito grande para esse paciente, né? E se ele quer mais, doutor, eu gostei daquela forma que estava mais inchadinho, perfeito, você já sabe que você tem que colocar a mesma quantidade, né? Ou fazer um retoque, enfim, para que fique perfeito daquela forma. Perfeito. No caso, quando a gente faz já com agulha ou com cânula, a gente tende a gastar mais produto de uma vez só, né? Então, essas daí são as grandes diferenças que nós temos. Perfeito. Galera,
vocês estão vendo que o papo hoje tá sensacional. Já comenta aí, deixa nos comentários se você está gostando. Lembrando que o Instagram da doutora Adriana Martinuso vai estar aqui na descrição do vídeo e vocês vão poder seguir ela, conhecer um pouco mais do trabalho. Sei que rola várias caixinhas de pergunta lá, tá sempre respondendo os profissionais. Eu tô de olho no Instagram dela porque eu tô acompanhando, né? Então é isso aí, a gente acompanha aqueles profissionais que a gente gosta, que admira, que respeita. E aqui no Pod Estética, como eu sempre falo para vocês, a gente sempre busca trazer profissionais com histórias inspiradoras, profissionais que têm relevância dentro do mercado, que têm relevância no seu conteúdo, na sua vivência de prática clínica, e é isso que a gente busca aqui. E aí, Adri, a gente estava falando de toxina botulínica. Toxina botulínica. Fechamos o labial, vamos para toxina vamos botulínica. Vamos lá. Quando a gente fala, né, do tal do Botox-like, né? Esse Botox-like dá um trabalho. O que as pessoas têm que entender é o seguinte. Quando a gente fala de toxina botulínica tradicional, nós estamos falando de um procedimento. E quando a gente fala de toxina botulínica like, nós estamos falando de um tratamento. Sim. Essa é a grande diferença. Toxina botulínica like, você vai ter uma evolução do seu tratamento. Então, não existe aquela pergunta, quanto tempo vai durar? Não, ninguém não é quanto tempo vai durar. Vai evoluir. Quanto mais você fizer, melhores resultados você terá. Até porque o mecanismo de ação farmacológico dele é diferente da toxina tradicional. Né? A toxina tradicional, aí para quem sabe, ela cliva a SNAP25. Pronto, acabou, é uma clivagem irreversível. Então, se é irreversível, Adriana, por que eu volto a movimentar? Porque você começa a ter novos brotamentos depois de 90 dias. Porque o nosso corpo é extremamente inteligente, né? Ele vê que está paralisado aqui, opa, eu preciso começar a construir uma ligação neuromuscular. Sim. Perfeito. O outro, por sua vez, não. Ele não cliva a SNAP. Ele simplesmente faz uma desestabilização dessa enzima, né? E ela não se encaixa muito bem. Então, eu não congelo ali a minha vesícula, que libera acetilcolina. Eu simplesmente desestabilizo essa liberação. Então, ela vai liberar um pouco menos. Sim. E aí, eu começo a ter um relaxamento disso. Como que eu vou manter? É um tratamento. É igual filtro solar. Quanto mais você usa, quanto mais constância você tem, melhor vai ficando sua pele, as suas manchas vão desaparecendo, ela vai ficando mais protegida da mesma forma, né? Então, o que eu sempre oriento, né? Nesse sentido. Primeiro, você tem que ter conhecimento da classificação muscular. Tem pacientes hoje que eu bato o olho, eu já falo, não vou nem fazer peptídeos, porque vai me dar dor de cabeça. Eu vou fazer a toxina tradicional e depois de 30 dias eu já começo com o que eu chamo de Boto Club, né? Olha, que nome legal. Olha que lindo, hein? O Boto Club, que é o quê? A cada 30 dias ela vai fazer uma sessão de peptídeos botulínicos, que é a toxina like. Certo. E aí eu vou estender esse efeito dessa paciente. Então, você faz a toxina botulínica convencional. Exato. E aí, depois de 30 dias, não sei quanto, Exato. aproximadamente, acho que você tem esse limite de 30 dias, para fazer essa aplicação do Botox-like, que traz esse efeito de desestabilização. Exatamente. Né? E aí, eu vou prolongando a vida útil da toxina dessa paciente. Porque tem muitos pacientes que relatam muito, né? Que cada vez mais, eu já bati algum papo com alguns profissionais falando que cada vez mais a toxina botulínica tem durado menos. Exato. Uns têm falado, antigamente era 6 meses, né? Sim. Então você faz botox a cada 6 meses, toxina e tal. Depois a gente vai para 4 meses, exato, aproximadamente. E hoje, a gente às vezes tem um caso de 90 dias. Exato. Ou, não sei se talvez menos, se você tem relatos disso. Sim, inclusive eu participo de grupos, né, de profissionais estetas, e os próprios laboratórios têm nos orientado que a durabilidade farmacológica é de 2 meses atualmente. Então, mais do que isso vai depender do quê? Dos brotamentos do paciente. Então, a gente precisa utilizar esse tipo de recurso, né? E é um recurso que ajuda a manter. Porque um tratamento, um procedimento de toxina botulínica, vamos dizer que não é um procedimento 100% barato. Não é todos os pacientes que podem fazer. Sim. E aí, quando você faz... E vamos supor, tem gente que fala, o meu sonho é ganhar de aniversário uma toxina botulínica. A pessoa faz achando que aquilo vai mudar a vida dela. Vai durar 1 ano. E dura 2 meses. E a gente sabe que nós temos um período mínimo, né?
para a colocação de novo procedimento de toxina Sim, botulínica, sim. né? O recomendável aí é mínimo 4 meses, né? É de 4 a 6 meses, minimamente. Então, imagina, a cada 2, 3 meses você está com a toxina vencida e não tem o que fazer. Legal. Né? Não, e eu também vi no seu Instagram lá, que inclusive você vai fazer uma semana de alguma coisa de toxina botulínica. Dá esse recado pro pessoal aí, o que é que você vai fazer? Exatamente. Até como gratidão, tá, Heitor, por tudo que eu tenho recebido, por todo o sucesso do meu trabalho, né? Eu tenho preparado, e o meu time, né? A gente tem preparado conteúdos muito, muito importantes, onde eu faço semanas de ensinamentos 100% online e 100% gratuita. Legal. Né? E isso eu faço de todas as áreas que eu atuo, tanto da pressurizada, quanto de preenchimento, de toxina e de mesoterapia. Né? Eu dou uma semana inteira de aula, né, que a gente chama de maratona, ou a semana, ou a jornada, enfim, aí vai variando, né? Onde esses alunos se inscrevem gratuitamente e eles ficam comigo durante uma semana, recebendo muito conteúdo técnico-científico e também eu ensino a eles fazerem os primeiros procedimentos. Que legal. Porque com o que eles aprendem ali, eles já conseguem rentabilizar. E se eles acham que eu sou a pessoa certa para que eles continuem do meu lado, para que eles deem um próximo passo, aí sim eles já conseguem rentabilizar para dar o próximo passo e investir na formação deles comigo. Legal. Né? E a formação é muito importante, né, Adriano? O profissional ele tem que estar sempre adquirindo novos conhecimentos, fazendo novos cursos, investindo nesse trabalho de informação para si mesmo. Porque o conhecimento é a única coisa que a gente leva da vida. Né? Então, assim, é importante que o profissional, no Instagram da Adriana, com certeza lá, se você dá uma olhadinha no link da bio, tenho certeza que tem alguma semana rolando aí que vai ajudar você a se especializar. E de forma gratuita, o que é mais legal, né, Adriana? Isso. E além das semanas, né? Uma coisa que a gente começou há poucos meses e foi uma surpresa para mim, foi o canal do YouTube. Eu comecei, não tem um ano, e eu já tenho mais de quase 50 mil horas de aulas assistidas. Uau! Para você ter uma ideia. Então, assim, é muito satisfatório isso daí, sabe? Ver que as pessoas aprendem, falam assim, Adriana, eu aprendi no seu canal do YouTube muito mais do que eu aprendi numa pós-graduação, muito mais do que eu aprendi em cursos que eu paguei caríssimo, né? E isso daí é muito legal. Então, eu mantenho o meu YouTube semanalmente, não consigo fazer mais do que isso, mas semanalmente eu mantenho tanto com aulas, né, e também com série de análise de casos clínicos, que eu ajudo as profissionais, né, a diagnosticar, a fazer avaliação e a planejar um bom tratamento para os seus pacientes. Eu já falei isso para você, que eu já assisti várias aulas suas no YouTube, aulas super dinâmicas, você entrar ao vivo lá, e eu realmente faz análise de casos, tem os slides, é muito bom. Eu lembro uma que eu assisti que é muito bacana, de glúteo, eu adorei a de glúteo. Você ensina como preparar o produto adequado, e isso é muito bom. Recomendo também vocês se inscreverem no canal da Adriana. Como que é o nome do canal, Adri? DRA Adriana Martinuso. Doutora Adriana Martinuso, se inscreve aí no canal também dela. E aí, como que funciona essa rotina maluca sua? Porque eu sei que tem viagem, tem congresso, tem as semanas que você faz, né? Essas aulas gratuitas, você tem a clínica também, eu vi que você está sempre na prática clínica que você falou. Como que você se divide aí, Adri? Né? Tem Enzo. Tem o Enzo. Então, a gente se divide, né? A gente tem que se virar, dá um jeito. Né? Como é que é mulher, né? Mulher dá um jeito, né? Dá um jeito. Então, assim, graças a Deus eu tenho pessoas maravilhosas, né, do meu lado que me ajudam bastante, né? Maridão aí sempre segurando as barras. Na área com a gente segurando a barra de tudo. Meu sócio também, que é incrível, toda a minha equipe. Tem a Adri, que cuida muito do Enzo também. Eu tenho uma Adriana em casa também, que me ajuda muito. E assim, o que eu faço, né? Eu atendo 1 a 2 vezes por semana, certo, na parte clínica, minimamente 1 vez por semana. O restante eu me dedico à produção de conteúdo,
tanto no YouTube, quanto a produção também dos meus cursos, né? E é algo desafiador, porque os meus cursos, eles são cursos vivos. O que significa isso? Você entra na minha turma, hoje você vai ter acesso, por exemplo, a 50 aulas. Daqui a alguns meses você começa a receber atualizações. Legal. Então, tudo que vai saindo novo no mercado, eu vou testando, eu vou gravando e você vai subindo. A gente vai subindo e você vai tendo acesso a tudo isso de forma automática e gratuita. De quando você fez a sua inscrição. Sim. Né? Então, às vezes, tem até aluno que fala assim, ai, doutora, pelo amor de Deus, já imprimi o meu certificado 3 vezes e cada hora tem mais coisa no certificado, né? Eu não dou conta. Então, a gente vai aumentando isso daí. Então, hoje, eu divido dessa forma, né? E aí, a gente vai arrumando, né? A gente sabe que o digital, ele nos dá esse conforto. Então, a gente tem... eu gravo na clínica, eu gravo em estúdio, mas eu também tenho um estúdio pequenininho em casa. É sempre né? bom, né? Porque você vai fazer semana, você vai fazer jornada, vai até de madrugada, então tem que estar ali o cachorrinho, o Enzo dormindo, né? Você está vendo ali no sofá, então você está dentro de casa. A gente traz a equipe ali, né? A grande vantagem que meu marido, a produtora é do meu marido, então é muito legal isso daí que a gente traz isso tudo para dentro de casa. E assim a gente vai indo, mas consegue, tá? Com organização. Uma coisa que eu não era muito boa de agenda, né? E o meu sócio me ajuda muito nisso, porque ele é um cara fenomenal. O Rodrigo é incrível com a agenda. E eu aprendi muito com ele aquilo assim, feito é melhor que perfeito, né? Sim. Porque a virginiana aqui, imagina, né? Metódica. Virginiana, casada com virginiano, né? Então, as coisas a gente quer fazer sempre o melhor e não saía nada. Certo. Então, com ele, a gente aprendeu muito isso, né? Feito melhor que perfeito. Com certeza. Então, faz aquilo que dá, o que dá hoje, e depois você vai aperfeiçoando. E aí você vai saindo do lugar, senão a gente nunca levanta voo, né? Com certeza, com certeza. E aí você hoje, o que você acha do ensino EAD, que antigamente era uma coisa que algumas pessoas não tinham facilidade ou tinha muito essa escolha. Hoje você dá cursos presenciais ou é só curso online? Como funciona isso? Eu falo isso, Adri, porque você sabe que eu também faço esse trabalho de curso online e a galera sempre pergunta, mas quando vai ter curso presencial? Quando vai ter curso presencial e tudo mais? E hoje eu acho que o online ele traz tanta possibilidade para o profissional estudar, profissionais do Acre, do Amazonas, que não tinham antes condição de sair para vir para São Paulo ou para um eixo Rio-São Paulo, igual a gente está, para fazer um treinamento. O custo se torna muito alto, as passagens aéreas hoje inviável, altíssimas. Então, como que você tem lidado com isso aí, desses cursos presenciais versus online? Isso daí acontece bastante, tá? Inicialmente, né, eu passei muito por esse obstáculo, né? Eu tive que contornar muito esse obstáculo com o meu público, né, com os meus alunos. Mas o que acontece? Existem cursos online e cursos online. Exatamente. Né? A metodologia que nós utilizamos de produção dos meus cursos, né, é algo diferenciado. Nós fazemos tudo aquilo ali assim com qualidade de cinema, com várias angulações. Nós colocamos, né, nosso diretor de imagem, ele colocou tudo em primeira vista, que fala? Como é que é? Primeira pessoa. Né? É como se a câmera é o olho da pessoa. Sim. É como se ela estivesse ali do meu lado vendo eu fazer. Certo. Como se ela fosse a primeirinha ali. Então, ela está vendo como eu coloco ali a inclinação de uma pressurizada, de uma cânula, de uma agulha. Ela vê quantos milímetros eu entro, como se ela tivesse assim a centímetros de distância. Sim. E isso vai e volta, grava de um ângulo, grava do outro. A gente coloca na computação gráfica, a gente coloca, por exemplo, tantos ângulos de grau, a quantidade que você coloca. Então, assim, é tudo muito minucioso. Então, a pessoa assiste aquilo, né? Elas brincam, elas falam que é Netflix, né? Elas falam assim, a gente não tem vontade de parar. E a grande vantagem é o seguinte, elas podem assistir
quantas vezes elas quiserem e revisar. E uma coisa que eu costumo fazer muito, porque eu consumo muito curso online, tanto do Brasil quanto fora, é antes do procedimento eu reviso. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente amanhã que eu vou fazer, por exemplo, uma determinada técnica nela de harmonização, Isso aí. à noite, eu já sei qual é a minha agenda, eu reviso aquela aula daquele professor, daquele mestre, e olho, tiro todas as minhas dúvidas, né? E o que é muito interessante, eu tenho uma área de membro exclusiva, onde ela tem um suporte personalizado ali, onde ela pode perguntar tudo o que ela quiser, quantas vezes forem necessárias. Além disso, nós temos também comunidades de todos esses cursos. São comunidades fechadas no Telegram, onde eles interagem 24 horas por dia com todos os alunos, desde o aluno da primeira turma. Então, é muito lindo de se ver, porque eu tenho a profissional iniciante que está chegando ali, o profissional iniciante, eu tenho o veterano que está já ajudando a outra como um monitor, por exemplo, ajudando, e as pessoas falando, não, faz isso, aquilo. Então, aquilo vai entrando e vai dando uma segurança para elas, né? E em determinados cursos, eu ainda dou a mentoria ao vivo mensal. Então, uma vez por mês, eles estão via online comigo ao vivo, que a gente fica 2, 3 horas ali, quantidade que for necessária. E, a partir daí, eu iniciei uma estratégia, né? Nós iniciamos uma estratégia do seguinte: como havia ainda a demanda do presencial e como eu não abro mão do meu ensino teórico, que é bastante profundo, comparando, né, com o mercado de cursos livres, eu realmente tenho uma grade bastante pesada no teórico, o que eu aderi? Eu comecei agora a entrar com a estratégia de residências presenciais. Tipo um híbrido. Então, todos os meus cursos, você faz a formação online e a qualquer momento, depois da formação online, você tem que ter mínimo 80% do curso formado, você tem direito a postular para uma vaga em uma residência clínica, estando comigo 2 dias, esses 2 dias são 100% hands-on em pacientes. A gente trabalha 12 horas por dia, somente atendendo pacientes. O profissional vai sair dali com a mão afiada. Exatamente. Ele vai fazer um refinamento de tudo que ele aprendeu lá, no teórico, na prática, ele vai refinar. Porque quando ele chega ali para mim, eu vou entregar para ele também protocolos mais avançados. Sim. Porque ele já está mestre naquele lá. Exatamente. Então, eu tenho uma residência, eu tenho 2 residências de cada curso, né? Uma vez por ano. Legal. Gente, vocês viram aí que a mulher é muita coisa que ela faz, muito conteúdo. E a gente sabe que tudo isso aí tem garra, foco, determinação. E hoje, se a Adriana está aqui é porque realmente é uma profissional de sucesso, que faz sucesso, uma profissional próspera, a gente sabe muito bem disso. E eu acredito que você deve ter, assim, Adriana, algumas coisas que te regem, que te motivam, que faz você, lemas que te fazem aí seguir a sua direção. Eu queria que você desse um recado para quem está nos assistindo agora, para motivar essa galera que está chegando agora. Às vezes é uma profissional que tá aí, mas tá meio desanimada, tá com a clínica que não tá andando bem. Eu queria que você falasse pra galera, deixar um recado aí pra esse pessoal. Eu costumo dizer que tudo na vida é difícil. Nada é fácil. Ser saudável é difícil. Ser sedentário e doente é difícil. Ser rico é difícil. Ser pobre é difícil. Você tem que escolher qual difícil você quer e focar nisso. Escolha o seu difícil, vá em frente, que lá na frente a conta fecha. Enfrenta que vai dar certo, né? É isso aí. Galera, estamos fechando mais um episódio aqui do Pod Estética, um papo maravilhoso, enriquecedor, com a minha amiga, doutora Adriana Martinuzzo. Eu quero aqui agradecer todos vocês que ficaram aqui até agora com a gente nesse bate-papo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal aqui. Quero agradecer todos os nossos apoiadores aqui do canal, PHC Academy, Brilhe Sua Marca e também ABM Marcas e Patentes. E a gente vai ficando por aqui por mais um episódio. Adri, valeu.
Muito obrigada, adorei. Fique com Deus. Boa volta para a cidade maravilhosa, né? Isso aí. E a gente vai se falando aí. Galera, se inscreva lá no Instagram dela, segue ela, que eu tenho certeza que vai ajudar muito na tua carreira de profissional da estética. Tchau, tchau. Tamo junto.